Poderia um casamento selar a paz? Ou era ele, na verdade, o mais sofisticado convite para a morte? Em agosto de 1572, Paris não cheirava a festa, mas a pólvora. Nas vielas escuras, o ódio era mais denso que o nevoeiro do Sena. A cidade, um caldeirão de fé fanática e miséria antiga, observava com desconfiança, doentia, a chegada dos nobres huguenotes, os protestantes franceses, convidados para as bodas de sua princesa, Marguerite de Valois, com o líder deles, Henrique de Montchiltziut. Navarra, o ar estava carregado de um luxo que insultava os famintos e de uma tolerância que enfurecia os devotos. A paz que se pretendia celebrar parecia mais frágil que uma taça de cristal nas mãos de um bêbado. Cada sorriso trocado nos salões do Louvre escondia o brilho de adagas. Cada brinde parecia um ensaio para um Requiem. A rainha-mãe, Catarina de Médici, a arquiteta daquela união improvável, movia-se pelos corredores do poder como uma aranha tecendo uma teia complexa, cujos fios poderiam tanto prender a paz quanto estrangular a esperança. Os reis daquele século acreditavam que governavam em nome de Deus, mas, com demasiada frequência, agiam por instigação do diabo. A presença do almirante Gaspar de Coligny, o carismático e respeitado líder militar dos huguenotes, na corte, era a peça central desse xadrez mortal. Para alguns, sua chegada era um triunfo da reconciliação, a prova de que as décadas de guerras religiosas poderiam finalmente terminar. Para outros, especialmente para a facção católica radical liderada pela poderosa família de Guise, a visão de Coligny, sussurrando conselhos ao ouvido do jovem e influenciável rei Carlos IX, era uma heresia intolerável. O almirante não viera apenas para um casamento, ele viera para mudar o rumo da política externa francesa, propondo uma guerra contra a Espanha católica na Flandres, unindo católicos e protestantes franceses contra um inimigo comum. Uma ideia genial ou uma provocação suicida? Para os Guise, que culpavam Coligny pelo assassinato de seu patriarca anos antes, a resposta era clara: a vingança é um prato que se come frio. Mas em Paris, naquele verão, a temperatura subia a cada dia. O que você teria feito no lugar de Catarina? Arriscar uma guerra contra a Espanha para unir o reino ou eliminar a fonte da discórdia interna? A política e afinal, é a arte de escolher entre o desastre e o irremediável. As festividades prosseguiam, uma máscara de alegria, sobre um rosto carcomido pelo medo. Bailes, torneios e banquetes se sucediam, cada evento mais suntuoso que o anterior, enquanto nas ruas, os pregadores católicos inflamavam a população, denunciando a paz ímpia e o casamento do diabo. A cidade era um barril de pólvora, e Catarina de Médici, os Guise e o próprio rei brincavam com tochas acesas. Reuniões secretas aconteciam nos aposentos mais escuros do Louvre. Sussurros de conspiração ecoavam mais alto que a música das festas. Catarina, mestra da dissimulação, encontrava-se com os Guise, seus inimigos mortais, enquanto assegurava a Coligny sua eterna amizade. O rei, Carlos IX, um jovem frágil, assombrado pela figura dominante de sua mãe, e dividido entre a admiração por Coligny e o medo de uma guerra, era um pêndulo humano oscilando entre a paz e o abismo. Ele era um rei em teoria, mas um prisioneiro na prática, acorrentado tanto ao trono quanto às ambições de sua família. E então, o gatilho foi puxado. No dia 22 de agosto, enquanto retornava ao seu alojamento, o almirante Coligny foi alvo de um atentado. Um tiro de arcabuz, disparado de uma janela, estilhaçou o silêncio da rua. A bala, no entanto, não foi fatal. Atingiu-lhe o braço e arrancou-lhe um dedo.
A tentativa de assassinato fracassara, mas seu objetivo principal fora alcançado. A paz estava morta. O caos agora era inevitável. Os nobres huguenotes, enfurecidos, invadiram o Louvre, exigindo justiça. Bradavam ameaças, prometendo uma vingança terrível se o culpado não fosse encontrado e punido. A suspeita recaiu imediatamente sobre os Guise, mas muitos viram a mão invisível de Catarina de Médici por trás do atentado. A armadilha, se é que era uma, havia se desarmado de forma desastrosa. Agora, a caça não era mais secreta. A questão não era mais se o sangue correria, mas quando e de quem. O atentado a Coligny não foi o fim da conspiração. Foi o seu ruidoso e sangrento começo. Paris prendeu a respiração. A noite mais longa de sua história estava prestes a começar. O que moveu os conspiradores? A busca por justiça divina ou o medo de perder o poder terreno? Diga-nos o que você pensa, deixando sua escolha nos comentários. Foi cálculo ou desespero? O Louvre, de repente, deixou de ser um palácio e se transformou em uma fortaleza sitiada por dentro. Nos aposentos do almirante ferido, a fúria dos líderes huguenotes era uma tempestade contida. Juramentos de vingança eram feitos sobre a cama ensanguentada. Eles falavam abertamente em levar o caso ao rei e, se a justiça fosse negada, em tomá-la com as próprias mãos. A notícia de sua fúria e de suas ameaças chegou aos aposentos reais como o tremor que antecede um terremoto. No Conselho Real, o pânico se instalou. Catarina de Médici e seu filho, o rei Carlos IX, viram o abismo se abrir a seus pés. O plano de eliminar Coligny discretamente havia falhado espetacularmente. E agora eles enfrentavam uma escolha terrível: entregar os Guise, arriscando uma revolta da facção católica e da população de Paris, ou enfrentar a ira armada de milhares de nobres protestantes e seus exércitos mergulhando a França em mais uma guerra civil. A paz que haviam construído com tanto esforço e custo era agora uma ruína fumegante. O poder da coroa, que dependia do delicado equilíbrio entre as facções, estava prestes a se desintegrar. A noite de 23 de agosto foi uma agonia de indecisão e medo. As discussões no Conselho Real foram febris, desesperadas. Catarina, com a lógica fria de quem joga a última cartada, argumentou que a situação havia chegado a um ponto sem retorno. Os huguenotes, segundo ela, não se contentariam com menos do que a cabeça dos Guise e, talvez, a da própria rainha-mãe. Eles estavam armados, organizados e concentrados em Paris. Representavam uma ameaça existencial à monarquia Valois. A única solução, a única maneira de evitar uma guerra que eles talvez não pudessem vencer era um ataque preventivo, um golpe cirúrgico e brutal para decapitar a liderança huguenote de uma só vez antes que eles pudessem se organizar para o ataque. Não se tratava mais de religião, mas de sobrevivência do Estado. Às vezes, dizia-se nos corredores do poder, para salvar o corpo, é preciso amputar um membro gangrenado. Naquela noite, o membro a ser amputado era a elite de uma geração de nobres franceses. O rei, Carlos IX, estava no centro do furacão psicológico. A pressão sobre ele era insuportável. Por um lado, sentia uma genuína afeição e admiração por Coligny, a figura paterna que lhe faltava. Por outro, havia a lealdade à sua mãe e a responsabilidade aterrorizante de preservar seu reino. Relatos da época descrevem um jovem atormentado, suando frio, roendo as unhas até sangrar, incapaz de tomar a decisão que selaria o destino de milhares. Catarina, juntamente com seu conselho de aliados italianos e nobres católicos, insistia, argumentava,
pintava cenários apocalípticos de uma revolta huguenote que terminaria com o assassinato de toda a família real. A lenda, talvez para absolver o rei, conta que ele resistiu por horas, mas finalmente, exausto, encurralado e aterrorizado, ele explodiu. Em um acesso de fúria e pânico, ele teria gritado a frase que ecoaria pela história: "Pois que seja, matem-nos. Matem todos eles, mas que não reste nenhum para me censurar depois." A ordem, uma vez dada, não podia ser retirada. A máquina da morte fora acionada. O que é mais assustador? A crueldade de um tirano convicto ou a fraqueza de um homem bom, forçado a cometer o mal? Com a decisão fatal tomada, a organização do massacre começou com uma eficiência assustadora. Mensageiros foram despachados na escuridão. O preboste dos mercadores de Paris foi convocado e instruído a fechar os portões da cidade e a armar a milícia burguesa. Listas de proscrição, preparadas talvez com antecedência para uma eventualidade como essa, foram distribuídas. Cada líder huguenote alojado em Paris tinha seu nome e endereço marcados para a morte. A Guarda Real e os mercenários suíços, as tropas de elite leais à coroa, receberam a tarefa de executar os alvos de mais alto escalão, começando pelo próprio almirante Coligny. A coordenação era essencial. O golpe precisava ser rápido, simultâneo e avassalador, para que não houvesse tempo para reação ou organização de defesa. Os conspiradores sincronizaram seus relógios. O sinal para o início da operação seria o toque do sino da igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois, a paróquia real, vizinha ao Louvre. Um som que normalmente chamava os fiéis à oração estava prestes a se tornar a trilha sonora do inferno. Nas ruas silenciosas, as patrulhas começaram a se posicionar e as facas foram afiadas na escuridão. Paris, a cidade das luzes, estava prestes a mergulhar em uma era de trevas. O sino de Saint-Germain-l'Auxerrois permaneceu em silêncio, por mais tempo do que o planejado. A tensão no Louvre era palpável. A rainha-mãe e seus filhos esperavam, olhando para a torre da igreja, talvez questionando a monstruosidade que haviam desencadeado, mas era tarde demais para voltar atrás. Finalmente, bem antes do amanhecer do dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, o sino começou a tocar, primeiro lentamente, depois com uma fúria crescente. Seu som metálico e sombrio rasgou a quietude da noite, não como um chamado à missa, mas como um alarme de incêndio na alma da cidade. Em toda Paris, outros sinos começaram a responder, um eco macabro que se espalhava de paróquia em paróquia. Era o sinal. A caçada havia começado. Para os huguenotes, que dormiam em suas camas, aquele som era o arauto da morte. Para os assassinos que esperavam nas sombras, era a permissão para matar em nome de Deus e do rei. O primeiro alvo era o principal. Um destacamento liderado pelo jovem e impetuoso Henrique, duque de Guise, correu para a residência do almirante Coligny. A vingança pessoal de Guise, que acreditava piamente que Coligny havia ordenado o assassinato de seu pai, agora se fundia com a razão de Estado. A invasão foi rápida e brutal. Os guardas do almirante foram massacrados no pátio. Os assassinos subiram as escadas, arrombando as portas até chegarem ao quarto onde Coligny, ainda se recuperando de seu ferimento, os esperava com uma calma digna. "Jovem", teria dito ele a um dos primeiros a entrar, "você deveria respeitar minha velhice e minha enfermidade." A resposta foi uma estocada de espada. O assassinato foi selvagem, um ato de fúria contida por muito tempo. Mas não bastava matar o almirante. Era preciso humilhá-lo na morte, transformá-lo em um exemplo. Sob as ordens de Guise, que esperava no pátio, o corpo de Coligny foi atirado pela janela.
O duque, para ter certeza de que era mesmo seu inimigo, limpou o sangue do rosto do cadáver com um lenço antes de chutar o corpo sem vida. A cabeça da hidra protestante havia sido cortada. Enquanto Coligny era assassinado, o próprio Louvre se transformava em uma armadilha mortal. A maioria dos nobres huguenotes mais importantes estava hospedada no palácio, como convidados do rei, sob sua proteção. Essa proteção se revelou uma sentença de morte. Soldados da Guarda Real e cortesãos católicos, armados com espadas e pistolas, começaram a caçar os protestantes pelos corredores labirínticos do palácio. As portas dos quartos eram arrombadas. Homens que haviam brindado e dançado juntos poucas horas antes, agora se enfrentavam como predadores e presas. Gritos, o choque do aço e o som de corpos caindo ecoavam pelos salões dourados. Alguns tentaram resistir, travando batalhas curtas e desesperadas. Outros imploraram por suas vidas, lembrando aos seus assassinos os juramentos de amizade e a hospitalidade do rei. Em vão, a ordem era clara: não deixar nenhum para contar a história. A traição foi absoluta, uma quebra de todas as regras de honra e hospitalidade, os pilares da sociedade aristocrática. O próprio Henrique de Navarra, o noivo, e seu primo, o príncipe de Condé, foram poupados, mas não por misericórdia. Foram arrastados à presença do rei Carlos IX e confrontados com uma escolha simples e brutal: a missa ou a morte, a conversão forçada ao catolicismo ou a execução imediata. Cercados de corpos e com espadas em suas gargantas, eles escolheram a vida. Sua conversão era uma ferramenta política, um troféu para ser exibido à Europa católica como prova do triunfo da verdadeira fé. Enquanto isso, o massacre se espalhava para fora dos muros do palácio. Os destacamentos militares, com suas listas em mãos, começaram a invadir as casas dos huguenotes por toda a cidade. As primeiras execuções, planejadas e coordenadas, deram início a uma carnificina que logo fugiria ao controle de seus idealizadores. A noite de Paris, antes palco de festas, agora era um matadouro a céu aberto, iluminado por tochas e pela fúria do fanatismo. A cidade acordava não para o som de sinos de igreja, mas para os gritos de seus vizinhos. O som dos sinos e os primeiros assassinatos direcionados agiram como uma faísca em um paiol. A violência, inicialmente confinada à elite militar e política, transbordou do Louvre e das mansões aristocráticas para as ruas, e a população de Paris, incitada por anos de sermões apocalípticos e por um ódio profundo aos huguenotes, atendeu ao chamado. A milícia burguesa, oficialmente mobilizada para manter a ordem, rapidamente se tornou a vanguarda do massacre. A eles se juntaram cidadãos comuns, lojistas, artesãos, barqueiros, ladrões. Armados com espadas, facas de açougueiro, porretes e ferramentas de trabalho, eles saíram às ruas em uma caçada humana. O sinal para identificar os bons católicos era uma cruz branca no chapéu e uma braçadeira branca. Qualquer um sem esses sinais era suspeito. Qualquer um suspeito era um alvo. A purga política se transformou em um pogrom religioso. Pode a fé em Deus justificar o assassinato do próximo? Ou é a fé apenas uma máscara conveniente para a bestialidade humana? Paris enlouqueceu. A cidade se tornou um labirinto de horror. Grupos de assassinos percorriam as ruas, arrombando casas, arrastando famílias inteiras para fora. Homens, mulheres, crianças e idosos eram massacrados sem distinção. O Sena, o rio que era a alma da cidade, tornou-se uma vala comum. Corpos eram jogados das pontes e aqueles que tentavam nadar para a segurança eram alvejados por arcabuzeiros posicionados nas margens. As ruas ficaram escorregadias de sangue. O saque tornou-se tão comum
quanto o assassinato. As casas e lojas dos huguenotes, muitos deles ricos comerciantes e artesãos, foram sistematicamente pilhadas. A fúria religiosa se misturou inextricavelmente com a ganância, o ressentimento social e a oportunidade de acertar contas antigas. Dívidas eram apagadas com o fio da espada. Rivais de negócios eram denunciados como hereges. A linha entre o fanatismo e o crime desapareceu. A civilização é um verniz fino e naquela noite ele se estilhaçou, revelando o monstro que se escondia por baixo. Cenas de uma crueldade inimaginável se desdobraram em todos os cantos da cidade. Testemunhas oculares que sobreviveram para contar a história descreveram um carnaval da morte. Crianças eram vistas brincando com os corpos mutilados de bebês huguenotes. Um livreiro foi queimado vivo em uma pilha de seus próprios livros heréticos. Um ourives, famoso por sua riqueza, foi torturado até revelar onde escondia seu ouro, antes de ser assassinado junto com toda a sua família. A violência não era apenas sobre matar, era sobre desumanizar, sobre apagar o inimigo, não apenas da vida, mas da própria condição humana. Corpos eram castrados, eviscerados, arrastados pelas ruas para a diversão da multidão. Por 3 dias, Paris foi o inferno na terra. O rei e sua corte, que haviam acendido o fogo, agora assistiam, talvez com horror, talvez com satisfação, à medida que o incêndio consumia a cidade de forma incontrolável. Eles queriam uma execução cirúrgica. Em vez disso, conseguiram uma praga, o que transformou cidadãos comuns em carrascos, o fanatismo religioso ou a ganância por saques. Deixe sua opinião nos comentários. Foi fé ou cobiça? Enquanto o sangue o esfriava nas ruas, a questão sobre a autoria do terror pairava sobre o Louvre. Quem exatamente foram os arquitetos daquele inferno? Foi, como a corte tentaria alegar mais tarde, uma explosão espontânea da fúria popular, uma reação inevitável a uma suposta conspiração huguenote para tomar o poder. Ou foi um ato de terrorismo de Estado planejado a sangue frio e executado com uma precisão brutal que depois descambou para o caos. A verdade, como sempre, é uma tapeçaria complexa de motivos, medos e ambições. Nenhum indivíduo isolado carregava a culpa sozinho, mas a sombra de Catarina de Médici se projetava longa e escura sobre todos os outros. Ela não era uma fanática religiosa. Para Catarina, a fé era uma ferramenta política, não um fim em si mesma. Sua obsessão era a preservação da dinastia Valois e do poder de seus filhos. Ela havia tentado a conciliação, o diálogo, as alianças matrimoniais. Quando tudo isso falhou e ela sentiu a coroa escorregar de sua cabeça, ela recorreu à única ferramenta que lhe restava: o medo absoluto. O papel de Catarina foi o da estrategista-chefe. Ela identificou a ameaça, avaliou os riscos e apresentou a solução, por mais monstruosa que fosse. Ela manipulou o medo de seu filho, o rei, explorou a sede de vingança dos Guise e usou a lealdade da Guarda Real para desferir o primeiro golpe. Seu objetivo era decapitar a liderança huguenote, eliminando a capacidade deles de travar uma guerra. Ela provavelmente não previu nem desejou o massacre popular que se seguiu, mas uma vez que ele começou, ela não fez nada para detê-lo. A fúria da multidão servia a seus propósitos, criando um fato consumado e enviando uma mensagem aterrorizante a todos os inimigos da coroa. Catarina era a personificação da razão de Estado, um princípio que coloca a sobrevivência do governo acima de qualquer lei moral ou divina. Para salvar o navio do estado da tempestade, ela estava disposta a jogar toda a tripulação protestante ao mar.
um governante deve ser temido ou amado? Catarina, como Maquiavel, seu conterrâneo, parecia ter feito sua escolha. Ao seu lado, mas sempre um passo atrás, estava o rei Carlos IX. Se Catarina foi o cérebro, Carlos foi a mão que assinou a sentença. Sua culpa é a do poder que cedeu ao pânico. Ele não era um tirano por natureza, mas um homem fraco, esmagado pelo peso de sua coroa. Sua famosa explosão, "Matem todos eles", foi menos um ato de crueldade calculada e mais um grito de desespero, o colapso de uma mente que não suportava mais a pressão. Após dar a ordem, ele parece ter abraçado seu papel com um zelo febril, talvez para convencer a si mesmo de que havia feito a coisa certa. Lendas dizem que ele próprio atirou em huguenotes que fugiam do Louvre com um arcabuz de sua janela, um detalhe provavelmente falso, mas que captura a essência de sua transformação de rei hesitante em carrasco. Sua tragédia foi a de um homem que queria ser bom, mas que se deixou convencer de que, para ser um bom rei, precisava se tornar um monstro. E havia os Guise. Para Henrique, duque de Guise, o massacre era, antes de tudo, uma questão pessoal. A vingança pela morte de seu pai era a força motriz de suas ações. Ele liderou pessoalmente o ataque a Coligny, o ato que deu início a tudo. Sua facção católica radical, apoiada pela Espanha e financiada por Roma, via a presença dos huguenotes na corte como uma abominação que precisava ser purificada com fogo e espada. Eles foram os executores entusiasmados, os que mobilizaram a milícia de Paris e guiaram a fúria da multidão. Seus motivos eram uma mistura de fervor religioso, ambição política, eles próprios tinham pretensões ao trono, e ódio pessoal. Eles foram a arma que Catarina de Médici usou, mas era uma arma que tinha sua própria vontade e que no futuro se voltaria contra a própria mão que a empunhou. O massacre não foi obra de um único vilão, mas uma conspiração de circunstâncias, onde a astúcia de uma rainha, a fraqueza de um rei e o fanatismo de uma facção se uniram para criar uma noite que mancharia a história da França para sempre. A ordem, uma vez executada em Paris, foi despachada por mensageiros velozes para o resto do reino, levando consigo o fogo. A notícia do massacre em Paris viajou pelas estradas da França na velocidade de um cavalo a galope, mas os rumores viajaram ainda mais rápido, na velocidade do medo. O que chegou às províncias não foi um relato claro, mas um eco confuso e aterrorizante. As primeiras ordens enviadas pela coroa eram contraditórias, refletindo a confusão e a tentativa de controle de danos no Louvre. Algumas cartas pediam calma e o fim da violência, afirmando que a ação em Paris fora necessária para impedir uma conspiração. Outras, verbais ou secretas, pareciam encorajar as autoridades locais a seguir o exemplo da capital e expurgar os hereges de suas próprias cidades. Essa ambiguidade deliberada deixou a decisão nas mãos dos governadores, prefeitos e bispos locais. A França se tornou um mosaico de reações, onde cada cidade e cada vila teve que fazer sua própria escolha moral. O massacre de Paris não foi um evento isolado, foi uma pergunta sangrenta feita a toda a nação. Em cidades como Orléans, Lyon, Rouen, Meaux e Toulouse, a resposta foi um eco brutal da fúria parisiense. As autoridades locais, seja por fanatismo, por lealdade cega ao rei ou por medo de parecerem brandas, organizaram seus próprios massacres. As listas de huguenotes conhecidos foram rapidamente compiladas. As milícias foram armadas, os portões das cidades foram fechados e a carnificina recomeçou, repetindo o padrão de Paris. Primeiro, a eliminação direcionada dos líderes, depois, a fúria incontrolável da multidão, com seus saques e sua crueldade sem limites. Em Lyon, milhares foram mortos,
seus corpos jogados no rio Ródano. O rio, segundo um cronista, ficou tão vermelho de sangue que os pescadores não ousaram vender seus peixes por meses. A onda de violência varreu o país, provando que o ódio que explodira em Paris não era uma anomalia, mas uma doença latente no corpo da nação. No entanto, a história da França naquelas semanas não foi apenas uma história de cumplicidade e barbárie. Houve ilhas de humanidade em um oceano de ódio. Em várias cidades, notavelmente em Bordeaux, Nantes e Bayonne, os governadores e as autoridades municipais se recusaram a obedecer às ordens implícitas de massacre. O Visconde de Orthez, governador de Bayonne, teria respondido ao rei com uma carta que se tornou lendária. Sire, encontrei em vossa cidade cidadãos leais e soldados corajosos, mas não encontrei um único carrasco. Esses atos de desobediência civil eram incrivelmente corajosos, exigiam uma força moral extraordinária, pois desafiar uma ordem real, mesmo que ambígua, poderia ser interpretado como traição. Esses homens arriscaram suas carreiras e suas vidas para proteger seus vizinhos protestantes, provando que a lealdade à consciência podia, às vezes, superar a lealdade ao trono. Suas cidades se tornaram refúgios, para onde os huguenotes aterrorizados de regiões vizinhas fugiam em busca de segurança. A França estava fraturada. A violência não unificou o país sob a bandeira católica, como Catarina talvez esperasse. Pelo contrário, ela aprofundou as divisões e tornou a reconciliação impossível. Os huguenotes que sobreviveram aos massacres não foram intimidados, foram radicalizados. A confiança na palavra do rei, na proteção da lei, foi irremediavelmente destruída. O direito de resistir a um tirano que massacrava seus próprios súditos deixou de ser uma teoria abstrata de filósofos e se tornou uma necessidade prática de sobrevivência. Unidades de autodefesa protestantes se formaram. Cidades huguenotes se fortificaram. A guerra civil, que o massacre pretendia evitar, irrompeu com uma ferocidade renovada, tornando-se mais longa, mais sangrenta e mais ideológica do que nunca. O eco do sino de Saint-Germain não foi o som do fim de uma guerra, mas o prólogo de muitas outras. E no centro dessa tempestade política e de propaganda, a figura de Catarina de Médici começou a se transformar de uma governante pragmática a um arquétipo do mal. A escala da catástrofe humana e política tornou-se evidente nas semanas que se seguiram. A corte real, percebendo o horror que sua decisão havia provocado na Europa protestante e a anarquia que se espalhava pela França, iniciou uma desesperada campanha de controle de danos. A primeira versão oficial, enviada aos embaixadores, era a de que tudo fora obra da inimizade antiga e incontrolável entre as casas de Guise e Coligny. Mas essa desculpa era frágil e não explicava a extensão do massacre. Então, uma segunda e mais audaciosa narrativa foi construída. O rei Carlos IX foi ao Parlamento de Paris e declarou solenemente que havia ordenado pessoalmente o massacre para frustrar uma vasta conspiração huguenote que planejava assassinar toda a família real e tomar o poder. Coligny e seus seguidores foram transformados póstumamente de vítimas em traidores. Foi uma tentativa cínica de transformar um crime de Estado em um ato de legítima defesa. Mas poucos, fora do círculo de ferro do poder católico, acreditaram. Foi nesse momento que nasceu a Lenda Negra, de Catarina de Médici. A propaganda huguenote, tanto na França quanto no exterior, precisava de um rosto para o mal, e Catarina era o alvo perfeito. Ela era mulher, o que a tornava, na mentalidade misógina da época, propensa à dissimulação e à crueldade. Ela era italiana, uma estrangeira, herdeira da tradição política de Maquiavel
e dos venenos dos Borgia. Ela era a rainha-mãe, a eminência parda que manipulava seu filho fraco. Panfletos e gravuras a retratavam como uma feiticeira, uma nova Jezebel, uma envenenadora que consultava astrólogos e demônios. Acusavam-na de ter planejado o massacre por anos, de ter orquestrado o casamento de sua filha apenas para atrair os líderes huguenotes para uma armadilha. A verdade de seu pragmatismo político, de seu medo genuíno pela sobrevivência da dinastia, foi soterrada por uma avalanche de demonização. Ela se tornou um monstro, um símbolo conveniente para todo o ódio e o medo que o massacre havia gerado. A ironia trágica da vida de Catarina é que suas ações, destinadas a consolidar o poder de seus filhos e trazer estabilidade ao reino, levaram exatamente ao oposto. O massacre não fortaleceu a monarquia, enfraqueceu-a, manchando-a com a marca da tirania e da perfídia. Não acabou com as guerras de religião, garantiu que elas continuassem por mais um quarto de século, com um nível de amargura e violência sem precedentes. Catarina, a mestre tecelã de intrigas, perdeu o controle de sua própria narrativa. Ela podia controlar exércitos e diplomatas, mas não podia controlar a forma como a história se lembraria dela. Ela ganhou a batalha da noite de São Bartolomeu, mas perdeu a guerra por sua reputação. Ela se tornou a Rainha Negra, um fantasma que assombraria a memória da França, a personificação da razão de Estado levada às suas consequências mais aterrorizantes. O retrato psicológico que emerge é o de uma mulher encurralada, uma mãe que via seus filhos, os últimos da linhagem Valois, ameaçados por facções poderosas e por um país em chamas. Sua escolha não foi entre o bem e o mal, mas entre diferentes tipos de desastre. Ela escolheu o que lhe pareceu o mal menor, um ato rápido e brutal para evitar uma guerra longa e ruinosa. Mas o mal, uma vez desencadeado, raramente permanece contido. Ele cresce, se metamorfoseia e consome tudo, inclusive aquele que o libertou. Catarina de Médici quis ser a salvadora de sua dinastia, mas a história a julgou como sua carrasca. Ela pagou o preço do poder absoluto com a danação eterna de seu nome. Catarina de Médici foi uma monstra a sangue frio ou uma mãe trágica defendendo seus filhos e o trono? Nos diga o que você pensa. Foi tirana ou protetora? A notícia do massacre cruzou o Canal da Mancha e os Alpes como uma onda de choque. A reação do mundo não foi uniforme. Foi um espelho das divisões religiosas e políticas da própria Europa. O continente se partiu em dois. De um lado, júbilo e celebração. Do outro, horror e repulsa. Em Madrid, o rei Filipe II da Espanha, o mais poderoso monarca católico do mundo e o grande adversário da França, teria rido pela primeira e única vez em público ao receber a notícia. Para ele, o massacre era uma vitória divina, a erradicação da heresia no reino vizinho e o fim da ameaça de uma aliança franco-protestante contra seus interesses na Flandres. O inimigo de seu inimigo havia sido destruído e, sem que ele precisasse, mover um único soldado. Em Roma, a reação foi igualmente exultante. O Papa Gregório XIII, ao saber dos eventos, organizou uma procissão de agradecimento, mandou cantar um Te Deum solene e encomendou ao artista Giorgio Vasari uma série de afrescos para decorar a Sala Régia do Vaticano, retratando o massacre como um triunfo da fé. Para selar a celebração, ele ordenou que uma medalha comemorativa fosse cunhada, com seu perfil de um lado e, do outro, um anjo com uma cruz e uma espada, massacrando os hereges. Nos países protestantes, a notícia foi recebida com incredulidade, seguida de uma fúria avassaladora. Em Genebra, o refúgio de João Calvino e a capital intelectual do protestantismo, a cidade inteira guardou um dia
de jejum e oração pelas vítimas. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth I, uma mestra da ambiguidade política, não podia ignorar a afronta. Quando o embaixador francês veio à sua corte para apresentar a justificativa oficial do rei Carlos, ele foi recebido por um silêncio glacial. A rainha e seus cortesãos, todos vestidos de luto profundo, ouviram seu discurso sem dizer uma palavra, um ato de desprezo diplomático mais poderoso do que qualquer protesto formal. O massacre de São Bartolomeu se tornou, da noite para o dia, a mais poderosa arma de propaganda contra o catolicismo. A lenda negra da Espanha e da Inquisição agora tinha uma companheira francesa. A fé católica passou a ser associada, na mente de milhões de protestantes, à traição, ao assassinato em massa e à tirania. A causa protestante, que antes era uma disputa teológica, agora se tornara uma luta pela própria sobrevivência contra um inimigo que parecia não ter limites morais. As consequências políticas foram imensas. A França, que sob a influência de Coligny estava prestes a se tornar a líder de uma liga protestante contra a Espanha, tornou-se instantaneamente um estado pária, isolado e desprezado pelas potências do norte da Europa. Seus diplomatas eram tratados com frieza, seus comerciantes boicotados. Mais importante, o massacre deu origem a uma nova e radical teoria política. Escritores huguenotes, forçados ao exílio, começaram a publicar tratados que questionavam a própria natureza do poder real. Se um rei podia ordenar o massacre de seus próprios súditos sem julgamento, ele não era mais um rei, mas um tirano. E contra um tirano, argumentavam eles, a rebelião não era apenas um direito, mas um dever. Esses escritores, conhecidos como monarcômacos ou combatentes de tiranos, lançaram as bases intelectuais para as futuras revoluções, afirmando que o poder do rei não era absoluto, mas derivava de um contrato com o povo, um contrato que na noite de São Bartolomeu havia sido quebrado com sangue. O terremoto geopolítico provocado pelo massacre redefiniu as alianças e intensificou a guerra de informação do século XVI. A espionagem, a propaganda e os escândalos diplomáticos se tornaram as principais armas. Cada lado pintava o outro como a encarnação do mal. Para os católicos, os huguenotes eram rebeldes e hereges que ameaçavam a ordem social e a salvação das almas. Para os protestantes, o Papa era o anticristo e os reis católicos, seus servos sanguinários. A polarização tornou-se total. O massacre não resolveu o problema religioso da França. Ele o exportou para toda a Europa, transformando o conflito em uma luta continental pela alma da cristandade. A ferida aberta em Paris na noite de São Bartolomeu não se limitaria a sangrar na França. Ela infeccionaria a política europeia por gerações, deixando uma cicatriz profunda na consciência do continente. A ferida na França nunca cicatrizou de verdade. O massacre não foi um ponto final, mas um acelerador. Ele não extinguiu o protestantismo francês, mas o forjou no fogo do martírio, dando-lhe uma determinação de ferro. As guerras de religião, que já duravam uma década, continuaram por mais um quarto de século, com uma crueldade e um cansaço que consumiram o país. A monarquia Valois, que Catarina tanto se esforçou para proteger, estava mortalmente ferida. Carlos IX, assombrado pelos fantasmas daquela noite, morreu menos de 2 anos depois, afogado em seu próprio sangue por uma tuberculose, um fim que muitos viram como um castigo divino. Seu irmão, Henrique III, o sucedeu, apenas para ser assassinado anos mais tarde por um monge fanático que o considerava brando demais com os protestantes. A dinastia Valois se extinguiu em um ciclo de sangue que ela mesma havia iniciado. A ironia suprema da história
é que o homem que finalmente trouxe a paz à França foi aquele que deveria ter sido uma das primeiras vítimas do massacre, Henrique de Navarra. Henrique, que sobreviveu àquela noite por meio de uma conversão forçada e de um cativeiro dourado na corte, acabou escapando, retornou ao protestantismo e liderou as forças huguenotes com brilhantismo. Após a morte do último Valois, ele era o herdeiro legítimo do trono. Para unificar um país exausto e dividido, ele tomou a decisão pragmática de se converter novamente ao catolicismo, proferindo a famosa frase, talvez apócrifa, Paris bem vale uma missa. Como rei, Henrique IV, ele promulgou o Edito de Nantes em 1598, um decreto revolucionário que concedia liberdade de consciência e direitos civis limitados aos protestantes. Foi a primeira vez na história europeia que um Estado reconheceu oficialmente a coexistência de duas religiões. A tolerância, nascida das cinzas do pior ato de intolerância da França, tornou-se a política oficial do reino. Era a negação direta de tudo o que São Bartolomeu representava. A ferida começava a ser suturada, mas a cicatriz permaneceria. A memória do massacre, no entanto, provou ser mais duradoura do que qualquer édito. Ela se tornou um trauma fundador na consciência nacional francesa, um ponto de referência para todos os futuros conflitos. Durante a Revolução Francesa, 200 anos depois, os jacobinos mais radicais invocaram o espectro de São Bartolomeu para justificar seu próprio terror contra os inimigos da Revolução. O massacre se tornou um símbolo do perigo mortal representado pela aliança entre o trono e o altar, entre a tirania política e o fanatismo religioso. Para os republicanos, era a prova definitiva da maldade do antigo regime. Para os conservadores, era um exemplo trágico de como a ordem social podia entrar em colapso. A interpretação do evento tornou-se ela própria um campo de batalha ideológico. A arte e a literatura foram os grandes guardiões dessa memória sombria. O romance A Rainha Margot, de Alexandre Dumas, no século XIX, imortalizou os eventos para o público de massa, transformando a complexa história política em um drama vibrante de amor, traição e assassinato. A novela Crônica do Reinado de Carlos IX, de Prosper Mérimée, ofereceu uma visão mais sombria e realista. Essas obras não eram apenas entretenimento, elas moldaram a imagem popular do massacre, fixando os papéis de Catarina como a vilã maquiavélica, de Carlos IX como o rei fraco e de Marguerite de Valois como a heroína trágica. Elas garantiram que a noite de São Bartolomeu não fosse esquecida, que não se tornasse apenas uma nota de rodapé em um livro de história, mas que permanecesse viva como um aviso, um eco do passado ressoando no presente, lembrando a todos da fragilidade da paz e da profundidade da crueldade humana. O fantasma de São Bartolomeu assombra mais do que apenas a história da França. Ele é um arquétipo, um modelo terrivelmente replicável de violência política. Os mecanismos que operaram naquela noite de agosto de 1572 foram aperfeiçoados e reutilizados ao longo da história, em diferentes países, em diferentes séculos, com diferentes ideologias, mas com a mesma lógica assassina. A desumanização do inimigo, o primeiro e mais crucial passo, foi alcançada por meio de sermões que pintavam os huguenotes não como compatriotas com uma fé diferente, mas como uma infecção, um câncer no corpo da nação que precisava ser extirpado para que a França pudesse sobreviver. Uma vez que um grupo de pessoas é redefinido como algo menos que humano, como vermes, como uma praga, a barreira moral contra o seu extermínio desmorona. O uso da propaganda estatal para incitar e justificar a violência
é outro legado direto. A forma como a coroa francesa primeiro negou e depois se vangloriou do massacre, retratando-o como um ato necessário de segurança nacional contra terroristas, é um roteiro que foi seguido por inúmeros regimes autoritários. A mentira, a distorção e a criação de uma falsa ameaça para justificar a repressão brutal são ferramentas tão antigas quanto o próprio poder, mas a noite de São Bartolomeu lhes deu uma expressão particularmente clara e terrível. Ela demonstrou como um governo pode se tornar o principal inimigo de uma parte de sua própria população, usando os recursos do Estado não para proteger, mas para destruir. O envolvimento da população civil na violência é talvez o aspecto mais perturbador e universal. O massacre não foi apenas obra de soldados e guardas, foi um empreendimento conjunto do Estado e de uma parte da sociedade. A multidão parisiense não foi um espectador passivo, foi um participante ativo, um carrasco entusiasmado. Isso revela uma verdade sombria sobre a natureza humana. Em circunstâncias de medo, histeria e impunidade sancionada pelo Estado, cidadãos comuns podem se transformar em monstros. O vizinho se volta contra o vizinho, o amigo contra o amigo. A fina camada de civilidade que regula as interações sociais pode ser dissolvida com uma rapidez assustadora, substituída por uma barbárie que se alimenta de si mesma. O massacre não é apenas uma página da história, é um aviso sobre a escuridão que reside dentro de cada sociedade, esperando pela combinação certa de medo, ódio e permissão para emergir. Portanto, a história da noite de São Bartolomeu não é, em última análise, sobre a França do século XVI. É sobre nós. É sobre a facilidade com que a linguagem do nós contra eles pode levar à violência. É sobre o perigo de líderes que exploram o medo e o preconceito para consolidar seu poder. É sobre a responsabilidade de cada indivíduo de resistir à desumanização e de se recusar a participar do coro do ódio. O fantasma de Bartolomeu nos pergunta: aprendemos alguma coisa? Quando vemos o mundo hoje cada vez mais polarizado, com a retórica do ódio ecoando em novas plataformas, mas com a mesma mensagem antiga, a resposta não é clara. A lição daquela noite sangrenta é que a paz é frágil, a tolerância não é um estado natural, mas uma conquista difícil, e a civilização é um projeto que precisa ser defendido todos os dias, contra os monstros de fora e, principalmente, contra os de dentro. A história nos ensina que o ódio pode ser a mais eficaz das armas de Estado. Em nosso mundo conectado, o que representa uma ameaça maior, um inimigo declarado em uma guerra ou um vizinho transformado em inimigo pela propaganda? Deixe sua reflexão final nos comentários.